eu descobri porque você é socialmente travado. Eu saí esse final de semana, eu fui numa balada rock aqui em Mogi nesse final de semana. E isso pode parecer meio cringe, mas ultimamente eu saio com alguma intenção, uma intenção na cabeça. E a intenção de sair, e a intenção que eu tive quando eu fui sair no sábado foi, cara, como é que eu posso deixar o meu cortisol, o meu nível de cortisol baixo? Eu consigo ficar a noite inteira sem esse nível de cortisol? E eu imaginei uma coisa assim bem visual. O nível de cortisol assim, é uma coisa que pesa é uma coisa que pesa nos meus ombros. Então eu consigo imaginar alguma uma camada de cortisol que fica aqui nos ombros. E quando você tá lá travado, pensando, nossa, as pessoas estão me olhando, o que será que as pessoas estão pensando de mim? Eu sinto os meus ombros levantando e eu sinto uma trava aqui nessa parte dos ombros. Então toda vez que eu conseguia focar nisso, eu imaginava essa camada de cortisol indo embora e parando de pesar aqui nos ombros. Então começava a relaxar os ombros aqui e vinha uma sensação diferente de alívio, né? Porque geralmente eu sinto essa trava que fica aqui nos ombros, nas costas. Então ficava todo aliviado aqui. E quando acontecia isso, eu percebi uma coisa. Eu percebia que eu conseguia escutar a música, eu conseguia curtir a música. Porque assim, eu fui sábado porque um amigo meu me chamou pra ir pro rolê, pra sair no sábado. E eu não gostava necessariamente daquela banda que ia tocar naquela noite. É uma banda que faz muito sucesso aqui, mas é uma banda que toca muito rock anos 80. Tá muito, né, todas essas bandas rotuladas de pop rock tocam esses rocks anos 90 que são meio feito pra mulherada dançar, pra todo mundo cantar. Coisas como tipo Depeche Mode, eles tocaram, que mais? Eles tocaram Bon Jovi, eles tocaram The Police, aquela Every Breath You Take. Se bem que The Police eu gosto muito, mas você entendeu o estilo de música que eles estavam tocando. E quando tocam essas músicas, eu acho meio cringe. Eu não necessariamente curto, né? Às vezes eu fico lá no canto parado olhando para aquilo, falando, meu, que brega isso. Tá todo mundo querendo tocar isso só pra querer ser aprovado, sabe? Só pra ganhar likes. Mas nessa noite eu fiz essa parada de soltar os ombros, de tirar o cortisol, a camada de cortisol das costas. E de repente eu me vi curtindo a música sem julgamento, curtindo tudo que estava acontecendo ali. Eu estava curtindo o máximo o ambiente. Eu comecei a cantar também, comecei a curtir a banda, tudo, comecei a dançar e tudo. E eu percebi que realmente é uma camada de cortisol que fica nos nossos ombros nesse momento, quando a gente está, né, tá num lugar público, tá em algum lugar social, porque a gente fica com essa trava de que tá todo mundo olhando pra gente, julgando a gente de alguma forma, né? Teve uma hora que eu consegui até pular uma música assim, falando para os meus amigos que estavam do meu lado, assim, tipo, nossa, ninguém tá se mexendo nessa música, era a música do Whitesnake, uma música bem lenta, Is This Love? Uma música bem lenta e eu tava lá falando, meu, essa música é o maior agito, né? Brincando, fazendo uma piada e pulando e tava todo mundo me olhando e eu não tava nem aí. Eu acho que era consequência disso, era consequência desse negócio de soltar o cortisol que tava nos meus ombros. Eu não tava nem aí para quem tava em minha volta e para quem tava me olhando. E por outro lado, isso me ajudou também no sentido social. Eu tava conversando com todas as meninas que estavam no meu lado, né? Eu tô com esse negócio ultimamente, esse desafio de sair dessa zona e conversar com qualquer mulher bonita qualquer mulher que eu achar bonita do meu lado, assim. E eu tô fazendo isso em qualquer lugar, que seja
na balada, que seja na academia, que seja no supermercado, onde for. No mínimo puxar um papo. No mínimo fazer alguma pergunta, interromper e puxar uma conversa e levar a conversa, que acho que é o mais difícil. E eu fiz isso ontem, ontem não, eu fiz isso sábado, tranquilamente. Teve umas horas que eu tava travado, porque eu tava pensando muito em, tipo, meu, o que será que vai acontecer? Aí eu lembrei desse negócio da camada de cortisol. E imaginava essa camada sumindo de cima dos meus ombros. E de repente ficava tudo leve. Eu conseguia conversar feito uma criança, fazendo brincadeiras, falando qualquer merda. E isso era ótimo, é uma coisa que eu descobri esse final de semana e faz parte, acho que, dessa minha jornada de ser a melhor versão de mim. Uma coisa interessante é que, vocês sabem, eu parei de beber, então eu não estava bebendo na night. E são essas coisas que acho que ao longo dessa jornada a gente vai descobrindo. Pra mim demora anos, né? Eu tô há 7 anos sem beber e você percebe todas essas coisas psicológicas na noite porque você não tá sob o efeito. Então essas coisas são bem nítidas e são bem assustadoras porque não tem nada, nenhum sedativo presente para me ajudar. Então, ou é você abraçar esses desafios, ou é você viver com essas barreiras para sempre. No meu caso, né? Ou é como se fosse um animal na selva. Ou você enfrenta seus predadores, ou você morre. Acho que é basicamente isso. Não tem outra saída. Então, eu acho que eu percebo essas coisas na minha visão aqui, porque eu não tenho, né, para mim aquilo é realidade, para mim aquilo é a realidade, não tem como fugir daquilo. Eu não tenho bebida para me ajudar como se fosse uma muleta. Então, eu percebo muito isso. Eu percebo e me deixa muito inquieto, pelo menos em todos esses anos. E aos poucos eu vou descobrindo macetes ou não sei se são macetes ou pelo menos eu descubro soluções para essas coisas e não sei, é uma jornada muito louca porque você vai descobrindo essas coisas, você vai superando essas coisas e depois não tem a volta. É como se fosse um videogame, você mudando de fase. Eu percebo onde eu estava há uns anos atrás e como estou diferente hoje. Eu não estou perfeito, eu não tô. Acho que não existe a perfeição. A única coisa que eu sei é que eu tô melhor ou mais evoluído do que no ano passado. E eu acho que só isso faz uma puta diferença pra mim. E é o que faz me querer sempre continuar nessa jornada. De sempre ser a melhor versão de mim. Eu acho que a única coisa que pode encerrar isso seria a morte. Então, isso traz muita esperança, porque até o nosso último dia, a gente sempre vai ter algo a melhorar, sempre vai ter espaço. Isso nunca tem fim. E é o que faz a jornada valer a pena, né? Eu acho que as pessoas, os filósofos falavam que os deuses invejam a gente, porque a gente tem uma data final. E é isso que faz tudo valer a pena. Se a nossa vida fosse infinita, essa jornada, essas descobertas não teriam o menor sentido, porque você tem todo o tempo do mundo para descobrir isso. Então você não teria hora para, né, para você deixar como prazo para conquistar essas coisas. A gente tem isso, a gente vai ficando mais velho e a gente sempre pensa, quando a gente conquista alguma coisa ou quando a gente descobre alguma coisa, a gente sempre pensa em algum momento, putz, eu podia ter descoberto isso há muito tempo atrás e teria feito toda a diferença na minha vida. Imagine se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu era moleque, porque com certeza eu teria
colhido muito mais os frutos e teria errado muito menos. Acontece que os nossos erros é justamente o que faz a gente descobrir as coisas e conquistar as coisas. São muitos erros e só depois, só no final, só no final da escalada da montanha, que a gente descobre a solução. Então eu acho que não tem, né, não tem atalho para isso. A gente tem que sofrer, a gente tem que se sacrificar para conseguir atingir os nossos resultados. É o único jeito. E é por isso que a maioria das pessoas, é por isso que a maioria das pessoas não saem da sua bolha, porque eles não querem errar. E é por isso que as pessoas não evoluem. Eu tô descobrindo cada vez mais que quanto mais a gente erra e quanto menos a gente tem medo de ter essa sensação de derrota, mais a gente consegue se expandir. Porque a verdade é essa. Toda vez que a gente erra, toda vez que a gente se humilha, a gente tem que encarar como sendo feedback apenas. A gente não tem que carregar o elo emocional que isso nos traz. É difícil. É difícil levar fora de uma menina. É difícil você ser rejeitado numa entrevista. É difícil você não ter resultados esperados. Uma coisa que está me frustrando muito ultimamente é eu estou criando muitos aplicativos com IA, com Cloud Code. E eu estou tendo que fazer o marketing agora. Eu estou tendo que distribuir e notificar as pessoas, né, as pessoas que eu conheço. Olha, tem esse aplicativo que pode te ajudar. E assim, as pessoas não têm não têm a responsabilidade, não tem essa, não estão vindo as respostas, né, muito rápidas. Geralmente as pessoas falam, não faz tanta diferença, ou eu não usaria isso. Por exemplo, eu fiz um aplicativo de cardápio digital para restaurantes. Só que é bem simples, não é uma plataforma. Você simplesmente pega a imagem do seu cardápio e você coloca num link e você consegue mandar para os seus clientes para eles usarem, para pedirem comida por WhatsApp, ou você consegue fazer isso via QR Code para você deixar no seu restaurante, em cima da mesa. E como o cardápio digital já existe, não tem muitas respostas dos restaurantes. Ou eles, eu não sei, tá difícil de distribuir essa informação, que existe isso. Enfim, eu tô tendo muito eu tô tendo muitos casos onde os restaurantes não estão respondendo ou simplesmente falam que vão olhar e não olham. Então, de uma certa forma é uma rejeição. E é difícil, mas eu preciso lembrar que isso é apenas feedback, né? Alguma informação eu consigo colher disso e alguma coisa eu consigo melhorar. E cada dia, cada semana serve para isso, para dar um passo à frente nessa jornada de querer melhorar esse empreendimento, esse negócio. E eu acho que isso serve para muitas coisas, tanto nos negócios quanto na vida. A gente tem que pegar todos os nossos erros e encarar como sendo apenas feedbacks. É difícil encarar esse peso emocional que vem de um feedback negativo. Mas a gente tem que só lembrar que temos que ser fortes, temos que entender que isso faz parte da vida e temos que entender que a gente tem que pegar friamente essa informação que vem, verbal ou informacional de alguma outra forma. Às vezes vem informações nas entrelinhas, né? Não o que as pessoas falam, mas como eles falam, ou até a resposta de não me responder já me diz alguma coisa. Tem que pegar tudo isso e usar a nosso favor. A gente tem que ser resiliente e só caminhar para frente. Eu lembro uma analogia que um influencer uma vez fez um vídeo e eu nunca mais esqueci. Imagina um cavalo correndo para frente com aquele negócio que tapa os olhos dos lados para ele só enxergar o que tem na frente dele. Às vezes a gente tem que vestir isso
não enxergar tudo que nos atrapalha, qualquer coisa que vai atrapalhar a nossa missão. E só enxergar a missão que está lá na frente e só seguir em frente. Não deixar nada destruir, não deixar nada distrair a gente. E é isso que vai fazer a gente evoluir e vencer no final da história. Então, só para fechar aqui, mas acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Essa questão do tirar os pesos dos ombros, essa camada de cortisol, é a percepção que eu tive nesse final de semana e eu queria ter compartilhado aqui. Espero que vocês possam testar e espero que isso ajude de alguma forma. Eu vou continuar fazendo e testando ao longo da semana e quem sabe sair no final de semana que vem só para testar de novo isso, só para ver se funciona. Enfim, é isso. Um grande abraço e até a próxima.